Então, metafísica e filosofia geral seriam coisas parecidas, né? Uhum. E o teu objetivo, então, era chegar nessa filosofia. E uma das paradas pra chegar lá é a lógica. Quando tu chegou na lógica, tu se apaixonou, tu curtiu pra caralho. Isso, eu continuo estudando filosofia, estudo normal até hoje. Né? Mas a lógica, eu tive um interesse muito grande por ela, né? Porque eu acho que eu sempre tive essa inclinação de não me contentar enquanto eu não conseguia uma solução racional para aquilo que eu estava pensando, sabe? Então eu sempre fui uma pessoa que postergava muitas das minhas conclusões. Então, calma. Sei lá, talvez Deus exista. Por exemplo, eu com 13 anos me perguntando. Então eu preciso chegar numa conclusão disso. Eu fui chegar numa conclusão com 19 anos. Entendeu? Eu fiquei todo esse tempo pensando, estudando. E aí eu cheguei numa conclusão e me fixei nela. Então a lógica, ela me proporcionava essa segurança na minha trajetória que me agradava muito, né? Me sentia muito confortável com isso. Essa foi a principal questão que te movimentou? Se Deus existe? Se Deus existe foi uma das grandes questões. Também tem a questão do sentido da vida, questões de desenvolvimento pessoal, de filosofia moral também, né? Tem como explicar logicamente que Deus existe ou não? O que você pode fazer é aquilo que eu te falei, né? A lógica sozinha, ela não faz nada. Ela é lógica, você pega a lógica e aplica ela a uma área do conhecimento. Então você consegue analisar argumentos teológicos logicamente. Entendeu? Então você pega as 5 vias de Santo Tomás de Aquino, são 5 argumentos que Santo Tomás utilizou para provar Deus. E eu, mediante a lógica, né, analisando aquilo, eu percebi, não, isso aqui não pode estar errado. Né? Teve até alguns dos argumentos ali, eu falei, não, talvez me falta conhecimento para eu concluir se esse argumento está certo ou não. Mas pelo menos 2 ou 3 deles é inegável para mim. Sabe, tu lembra, sabe de qual quais são? Sei, você tem... são 5 vias, a via do motor imóvel, a via da causalidade, a via da contingência, a via dos graus de perfeição e a via teleológica, né? Então o primeiro argumento que ele utiliza é a do movimento, não sei se já ouviu falar, né? Então ele diz assim, tudo que está no universo se move. Tudo que se move é movido por outra coisa. Logo, o universo é movido por outra coisa. Essa é a ideia. Essa aqui. Mas só para parar aqui, mas aí implicar que seja Deus já não tem uma ligação. Então, aí se você pegar o conjunto de argumentos, você vai perceber que essa última coisa que move tudo, que Aristóteles chamava de motor imóvel, ele tem que ter certos atributos. Então você não pode concluir que é o Deus católico. Sim. Você pode concluir que é um Deus que tem certos atributos. E quais são? Bom, Santo Tomás fala... ele é imóvel, né, primeiro de tudo, porque se ele se movesse, ele seria movido por algo, né? Então ele é imóvel, ele é onipotente, ele é omnibenevolente, ele é... que mais que tinha? Onipresente também, atemporal também. Esses argumentos que a gente ouve falar, eles são argumentos lógicos, então, porque a gente ouve falar dessa onipresença, dessa bondade e tal, a gente ouve mais como um, sei lá, um argumento religioso, meio emocional, assim. Ele tem um embasamento lógico. Tem, certamente. Santo Tomás de Aquino ele não produziu grandes obras de lógica, né? Mas ele era mais da filosofia e da teologia, mas ele era muito versado em lógica, né? Então, por exemplo, eu fiz uma análise no YouTube, eu não lembro se era analisando o Ian Neves. Não, foi analisando um vídeo do Epifania Experiência, né? Que ele fez um vídeo lá sobre ateísmo. Aí o pessoal, eu vi uns comentários assim, o crente querendo falar em lógica. Aí eu citei uma lista de papas e santos católicos que foram os maiores lógicos da história. Porque assim, tá muito relacionado, né? Santo Tomás, Santo Tomás de Aquino não, mas você pega o Pedro Abelardo, você tem o Pedro Spano, que foi papa da Igreja Católica na Idade Média. Ele foi um dos maiores lógicos. Ele tem um livro que chama Summulae Logicalis, que é uma baita obra de lógica. Então, sim, tem muita relação, né? São argumentos que são logicamente muito bem ordenados, muito bem construídos, entendeu? Mas eu imagino que eles sejam enormes. Tem um livro para cada argumento desse aí, para explicar cada um. Não exatamente. Você tem explicações mais aprofundadas de certas premissas, né? Tipo, tudo que se move é movido por algo. Então, ele pode desenvolver melhor essa premissa, explicar por que ele acredita nisso, por que ele afirma isso. Você pode ter uma explicação da segunda premissa, enfim. Mas o argumento, dessa forma concisa como expus, é o argumento, entendeu? Então, o primeiro é que, já que tudo se move,
Algo está movendo. Isso, Esse algo seria Deus. Seria Deus. Qual é o segundo? O da causa eficiente. Então, é bem parecida a estrutura. Então, tudo que existe é causado por algo. A segunda premissa seria algo como o universo existe. Não é bem isso, não é bem dessa forma, né? Mas seria algo assim. Logo, o universo foi causado por algo. E esse algo foi causado pelo quê? Pergunta clássica, né? Mas então, a ideia de Deus é que existência vem do latim existere, que significa provir de algo. Então, quando a gente fala tudo que existe, a gente não abrange Deus. Porque pela definição que a gente dá de Deus, Deus não provém de nada, né? A definição que a gente costuma dar de Deus é que ele é um ser incriado. Mesmo que você diga que ele não existe. Você entende? Mesmo que você acredite que Deus não existe, a concepção que costuma se ter de Deus é de que ele é um ser ali que está no universo das formas perfeitas, que sempre existiu, etc. Então, o que o argumento aponta é: existe uma necessidade de que exista algo que tudo causou e não foi causado. É para essa necessidade que aponta o argumento. Entende? Ele não quer provar exatamente que o Deus que eu acredito, ele não foi causado. A prova dele não é o Deus que eu acredito não foi causado. A prova dele é: tem que existir um ser que tudo causou e não foi causado. Aí se algo causou ele, é outro problema. É outra questão. Isso. Entendi. Tá separado. Mas alguém tentou responder essa outra questão que tá separada? Não é uma outra questão, perdão. Porque assim, se a gente fosse supor que tudo foi causado por algo infinitamente, a gente teria uma redução ao absurdo que faz o Aristóteles, né? Um tipo de argumento que usava o Aristóteles, que a ideia é a seguinte: essa possibilidade é impossível que seja infinito, que seja uma linha de causalidade infinita e nunca teve um início. Essa possibilidade é impossível. Então, assim, o que o argumento aponta é: tem que existir alguém que tudo causou essa sequência de coisas, mas ele mesmo não foi causado. Entendeu? Mas por que é impossível? Por que é impossível que se siga infinitamente? Tentar lembrar a linhagem do Aristóteles. Não me recordo exatamente como ele que argumentava nesse ponto, né? Da causalidade infinita. Ele tinha uma explicação lá, mas eu realmente não me recordo. Tá? Mas não parece que a gente tenta implicar as nossas regras de como a gente enxerga o mundo para isso? Porque eu vejo que pode ser possível não ter esse fim e ser só uma grande repetição, uma grande coisa acontecendo ao mesmo tempo, sei lá. Então, em termos lógicos, não. A não ser que você siga um convencionalismo, que é aquela posição que eu te falei, que segue a ideia de que, bom, então as regras lógicas foram convencionadas. Então, em termos de lógica, eu como realista, eu acredito que não. Eu sigo a ideia de que não, são objetos reais e não é porque funciona dessa forma e a gente pensa por qualquer outra razão, a não ser que isso é verdade. Então, realmente acredito nas normas lógicas como coisas reais. Agora, em termos desse ponto específico de questões metafísicas, eu não poderia dizer de forma nenhuma que os escolásticos eles tinham esse viés de confirmação, que eles argumentavam já pressupondo as suas próprias teses, porque eles eram extremamente rigorosos, né? O que é escolástico? Escolástica, perdão, eu falo, eu esqueço, né? O movimento ali que São Tomás pertencia, né? Alguns filósofos medievais. É uma linha de pensamento. Isso. Que o que o pessoal quer acreditar em Deus? Não. Você tem a patrística, você tem a escolástica, que são ali. Não é bem um movimento, né? Não sei como posso chamar exatamente. É como se fosse uma associação ali de pensadores que pensam de uma maneira mais ou menos comum, entendeu? E qual era o terceiro ponto lá que a gente estava falando de Deus? Você tem a via dos graus de perfeição, né? A via dos graus de perfeição, ele percebia que todas as coisas têm um grau de perfectibilidade. Então, todas as coisas têm um nível de perfeição. E ele implica disso, de alguma forma, de que deve existir um ser que ele é maximamente perfeito. Entendeu? Tudo tem um grau de perfeição? Essa é a premissa? Essa é a premissa. Tsunami? É a perfeição? Não, tem um grau de perfeição, no sentido de que ele é a realização, de certa forma, é que foi uma coisa muito específica, né? Mas pega, por exemplo, uma cadeira.
ou um objeto que não seja artificial, pra gente ficar nas coisas naturais. Pega, por exemplo, sei lá, um animal. Você tem um animal mais perfeito e um animal mais imperfeito. Um urso que nasce sem perna, ele é um animal menos perfeito do que um urso que nasce com perna. Então ele percebe essa variação de perfeição das coisas e infere disso a existência de um criador maximamente perfeito, né? Mas a pergunta que cai é: por que esse Deus que é bom, que é uma das premissas, né? Não é a premissa. É uma do quê? Você diz que Deus é maximamente perfeito é a conclusão, né? Não é a premissa. Mas aí, por que ele criou o urso sem perna, por exemplo? Então, a ideia é que não é que ele criou o urso sem perna, né? São desastres naturais, né? Aquela ideia da imperfeição da natureza, não é que Deus criou a natureza imperfeitamente, né? São coisas que no nosso próprio universo aqui fechadinho foram se criando. Por exemplo, você pega na tradição cristã, você tem ali Adão e Eva, né? Então eles são a explicação cristã para o surgimento do pecado. Você teve ali um primeiro caso ali de pecado. Esse pecado se espalhou por todas as gerações e foi isso que aconteceu. Não foi que Deus que criou o pecado. Esse pecado foi criado por nós. A ideia da natureza seria mais ou menos isso, entendeu? Uma imperfeição que surge ali, mas não é que Deus criou essa imperfeição. É que eu vejo que um dos argumentos dos ateus é se Deus existe, ele é perfeito e bom, por que existe guerra? Por que existe câncer? Por que existe tsunami? Por isso que eu dei aquele exemplo. Essa é a ideia do argumento do mal, né? Mesmo. A ideia é de que é uma família de argumentos, na verdade, que tenta, a partir da percepção do mal do mundo, concluir a impossibilidade de existir um Deus que é omnibenevolente. Né? E a ideia aí toda a complexidade dessa questão é entender a motivação de Deus. Né? Porque Deus seria omnibenevolente, de fato a gente não pode assumir que ele está propositalmente causando sofrimento numa pessoa inocente. A gente não pode assumir isso. É razoável assumir isso. Agora, ele não pode permitir também que isso aconteça. Então, se vem um sujeito que é malvado e dá um tiro em uma pessoa inocente. Se Deus ele é omnibenevolente, ele não pode permitir isso também? E se fazer isso para o inocente vai produzir um efeito melhor ainda, ele vai para o paraíso quando ele morre? Entendeu? Então acho que a questão específica do problema do mal, ele sempre vai ter, e aí é uma facilidade que o lado cristão vai ter. Eu acho que nesse sentido o ateu ele tem um ônus muito maior, ele tem uma dificuldade muito maior de provar o seu ponto, que é o seguinte: você sempre vai ter a possibilidade de existir no fundo uma explicação, um final feliz para esse inocente que está sofrendo esse fatalismo. E se existir esse final que é mais feliz do que o que ele viveu aqui na Terra, então você não está contradizendo ainda a omnibenevolência de Deus, entendeu? Mas aí esse final tem que existir de fato, né? Tem que existir de fato. E esse é o ponto. Como que um ateu vai provar que não existe? Por isso que eu digo que é mais difícil, entendeu? Para o ateu, nesse sentido. Mas e aquela parada do ônus da prova lá? O cara falou que não existe. Não, quem diz que existe é que tem que provar, não é? Então, o ônus da prova, ele é entendido em relação a quem afirma. Então, se num debate você começa afirmando, você tem que provar. Se eu começo afirmando, eu tenho que provar. Independentemente de quem é o ateu e de quem é o teísta, entendeu? Por exemplo, se eu tenho a minha fé, vamos supor, eu tenho minha fé, mas eu não quero debater com ninguém, não quero provar pra ninguém, eu só acredito pessoalmente e dane-se o resto. Eu não tenho o ônus de sair provando para as pessoas que eu acredito nisso, entendeu? Sim. Eu só tenho o ônus de o seguinte: se eu quiser construir um argumento que parta de uma premissa que seja da minha fé, aí eu tenho que provar essa premissa, entendeu? Agora, nesse caso especificamente... Então, supondo que duas pessoas querem mostrar que o seu argumento é o correto, é mais difícil pro ateu fazer isso. Esse é o ponto. No âmbito do argumento do mal, né, do problema do mal, que é essa família de argumentos que eu falei, eu considero mais difícil. Eu acho que um ateu, ele não vai conseguir provar efetivamente que a existência do mal do mundo refuta a possibilidade de Deus. Eu não consigo ver um ateu provando isso, porque ele precisaria descartar certas possibilidades que ele não vai conseguir descartar, entendeu? Quais, por exemplo? A possibilidade de existir um paraíso, por exemplo. A possibilidade de Deus, disso estar acontecendo nesse momento com você, mas Deus ter um final melhor para você que está sofrendo nesse momento, entendeu? Ele nunca vai conseguir refutar essa possibilidade. Quer dizer que ela é verdadeira? Não. Mas quer dizer que
ele não provou seu ponto. E se um teísta também não conseguir provar esse ponto, também não provou, a questão ficou indecidida, entendeu? Tu lembra daqueles debates que tinha do Richard Dawkins com outro cara? Julian Lane Craig. Puta, tinha um que era muito famoso, porque na época, 2005, 2006 ali, quando começou a ter o YouTube, essa parada de ateísmo era muito grande, né? Tinha muito canal ateu e tal. E todo mundo usava o Richard Dawkins como um grande divulgador do ateísmo. E aí tinha um monte de debates dele que ele teoricamente ganhava dos caras. Eu lembro que era só uns clipes que aparecia. Tu lembra dessas paradas? Então, eu nunca cheguei a ver muito isso, né? Inclusive é curioso porque essa parte de apologética nunca foi exatamente a minha área, né? Eu realmente estudo lógica e eu estudei os argumentos da apologética católica para minha conversão e não para ficar convencendo os outros, né? Apologética é o quê? Apologética é a área que se dedica a provar a fé, né? A provar o cristianismo, a provar as verdades de fé, entendeu? Entendi. Por meio da razão, entendeu? E aí tu nunca se aprofundou nessa especificamente? Nunca foi a minha especialidade, né? O que acontece é o seguinte, quando eu comecei com as análises lógicas, eu comecei a perceber muitos argumentos ateus, né? Que eram muito fracos. Então, no começo do meu canal, se você for ver, eu fiz bastante vídeo refutando argumentos ateus, refutando ateus, esse tipo de coisa. E aí o meu público, eu ganhei muito público cristão por conta disso. E aí tem uma base muito forte do meu público que até hoje me trata como se fosse um apologeta. Eu não sou, né? Ah, entendi. Entendeu? Eu fiquei curioso, quais eram esses argumentos que eram muito fracos dos ateus, fora esse da maldade? Algum clichê que o pessoal repete muito? É que geralmente tem mais relação com a formulação que este ateu tá fazendo desse argumento do que o argumento em si, entendeu? Pensar em argumentos. É difícil lembrar assim de cabeça, realmente uma área que eu não estudo faz bastante tempo, assim. Eu tinha até um vídeo no YouTube que eram 2 vídeos, assim, de lista de argumentos ateus que eu encontrava um problema, assim, mas realmente me deu branco agora, não tô lembrando. Mas esse do Epifania, a experiência foi mais recente, né, que tu fez? É que esse não foi exatamente argumentos, né? Foi a forma como ele tentava refutar certas coisas. Por exemplo, ele dizia que o cristão que afirma uma coisa baseada na Bíblia está fazendo um argumento de autoridade. Então ele tentava refutar dessas maneiras assim meio toscas. E eu mostrava que não, você não está refutando nada, porque um argumento de autoridade é uma coisa que até nós fazemos, por exemplo, quando se trata de ciência, né? Então, por exemplo, você tem que tomar vacina porque a comunidade científica diz isso. É um argumento de autoridade, entendeu? E nem por ser um argumento de autoridade que ele é ilegítimo. Ele pode... o que o pessoal usa muito para dizer que o argumento é ilegítimo. Porque tu só tá buscando numa autoridade a prova de que teu argumento é bom. Então ele quis dizer isso. Mas não necessariamente é ruim o teu argumento, só porque tu buscou uma autoridade para fundamentar ele, né? Não necessariamente é um argumento de autoridade falacioso, né? Você dizer que... Você partir dessa coisa que você acredita, enfim. Entendeu? Então é que o argumento não termina aí, né? Ele teria que justificar melhor por que buscar na Bíblia uma resposta tá errado. Ele teria que refutar a Bíblia, por exemplo. Ou então dizer assim... Bom, você parte da premissa, né? Para um argumento específico, você parte da premissa de que a Bíblia tá certa, né? A Bíblia tá certa. Eu não acredito que a Bíblia tá certa, então você tem que provar para mim que a Bíblia tá certa. Se ele fizesse isso, é uma coisa, entendeu? Agora, argumento de autoridade, enfim. Sair acusando assim, de forma gratuita... Na verdade, o que eu mais fiz nesse vídeo foi mostrar como as acusações de falácia dele não faziam sentido. Sim. E falar, fulano cometeu uma falácia. Não foi uma falácia, entendeu? Eu lembro que um dos argumentos que o pessoal ateu mais usava, que eu era ateu, né? Era o negócio do, você só não acredita em um Deus, porque se você acredita em Thor, aí o cara fala, não, então você é ateu dos outros. Pro Thor, pros outros. Né? E aí eu lembro que esse argumento estava nesse vídeo do Epifania que tu rebateu lá também, né? Qual é o contra-argumento para esse argumento? Então, a ideia não é que eu rebati, né? Eu falei assim, isso depende simplesmente da questão de você determinar o significado de ateu, né? Eu, particularmente, eu não acho que a definição de ateu seja aquele que não crê em algum Deus. Eu acho que ateu é aquele que não acredita em nenhum Deus. Entendeu? Eu acredito que essa é a definição. Então, se ateu é aquele que não acredita em nenhum, se você acredita só em um e não nos outros, você não é ateu pela definição. Entendi. Entendeu?